E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre essa partidaça na Arena Fonte Nova. Bahia e Inter ficaram no empate por 1-1, mas proporcionaram uma grande partida de futebol para todo mundo que assistiu. E vamos falar sobre esse jogo sem mais delongas. Antes, só convido vocês para se inscreverem aqui no canal, deixar a sua curtida, o seu comentário, também para compartilhar com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, porque aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. Agora sim, direto para a partida, porque foi uma partidaça, uma das melhores do ano até aqui. Não foi um jogo de muitos gols, um jogo de dribles bonitos, de lances de efeito, mas taticamente foi um jogo muito interessante, um jogo de duas equipes muito aplicadas, de duas equipes que buscaram jogar durante toda a partida, ninguém ficou travando, ramelando a partida, as duas equipes queriam jogar, queriam ter a bola e principalmente o Bahia conseguiu isso, né? O Bahia fez hoje a melhor partida dele na temporada, principalmente no primeiro tempo. Foram os melhores 45 minutos do Bahia no ano, com toda a tranquilidade. Pode citar aí a final do Campeonato Baiano, o jogo de ida, em que o Bahia foi muito superior ao Vitória, mas mesmo naquele jogo o Bahia não chegou perto da performance que teve nos primeiros 45 minutos na Arena Fonte Nova. O Bahia teve volume, teve controle das ações, principalmente, sofreu muito pouco contra o Internacional e vale destacar principalmente o que o time fez do meio campo para frente, que foi muita segurança. O meio campo e o ataque do Bahia erraram muito pouco ou quase nada no primeiro tempo, né? O único ponto que a gente pode colocar de ressalva do primeiro tempo, falando em termos de controle, de por que o Bahia não saiu com esse placar favorável logo para o intervalo, é que faltou, quem sabe, criar aquela jogada mais clara, acertar aquele último passe para que Lúcio tivesse uma ótima bola para finalizar, para que Pulga tivesse uma ótima bola, mas as melhores chances do Bahia vieram em jogadas boas, mas não evidentes de gol, né? O Pulga teve uma oportunidade logo no começo, o Lúcio dá uma boa enfiada, ele bate cruzado para fora, no final o Lúcio conseguiu tirar um coelho da cartola, girou para cima da marcação, bateu para a defesa do Antony, uma jogada difícil, mas que ele conseguiu um bom chute, o goleiro do Inter reagiu bem a essa oportunidade tricolor, mas a melhor chance do primeiro tempo acabou sendo do Inter. A única grande escapada do Inter, né, na partida veio de um erro do Ronaldo, né, que mais uma vez foi titular, o terceiro jogo dele seguido na meta do Bahia, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E ele sai com a bola errada, o Inter recupera, fica com o Vitinho, que manda um balaço, mas o Ronaldo se redime e faz uma grande defesa para evitar o que seria um grande banho de água fria para o excelente início de jogo que o Bahia vinha tendo até ali. Depois desse gol, o Bahia ainda teve uns 5 minutos ali de oscilação, de ter sentido um pouco o golpe, né, de que não podia vacilar contra o Internacional, e o Wesley teve uma escapada pela esquerda, deixou a marcação no chão e bateu colocado para fora, mas o primeiro tempo do Inter foi basicamente isso, esses 5 minutos do erro do Ronaldo em diante, porque os outros 40 minutos foram de domínio do Bahia. O Bahia realmente se impôs contra o Internacional, que é uma equipe extremamente qualificada, um time que, para mim, na minha opinião, é o terceiro principal candidato ao título da Libertadores, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, que são barbadas, são sempre os favoritos, já vem de trabalhos sólidos de muito tempo, mas o Roger vem fazendo um trabalho excelente no Internacional, está invicto na temporada até aqui, esse foi o 14º jogo sem perder seguido, então o Bahia tinha um grande adversário pela frente e o Bahia conseguiu se impor como se fosse ele o grande favorito, como se fosse ele a principal força desse grupo F da Libertadores. Na volta do intervalo, naturalmente, o ritmo do jogo caiu um pouquinho, porque o Bahia teve muita intensidade na primeira etapa. Já no final da primeira etapa, a gente pôde observar que o Bahia caiu um pouco de ritmo, deu um pouco mais da bola para o Internacional, porque é muito difícil você manter um nível de dedicação, um nível de intensidade, de ritmo, como o Bahia estava aplicando ali nos primeiros 30, 35 minutos. Mas na volta do intervalo, depois de uns 15 minutos respirando, o Bahia conseguiu imprimir um pouco desse volume mais uma vez, só que o jogo já estava um pouco mais equilibrado, né? O Inter tinha começado a controlar um pouquinho mais a partida, mas ainda com a superioridade do esquadrão. E o primeiro gol sai de uma jogada interessante, mais uma jogada bem trabalhada do lado esquerdo do Bahia. O Pulga começou o segundo tempo muito bem, teve 2 oportunidades chutando colocado. E se não deu para marcar, ele partiu para criar a jogada, deu um bom drible para cima da marcação, tocou para o Jean Lucas, que tabelou meio que sem querer ali com o Juba. O Juba, sim, deu um passe bastante consciente e fez sua segunda assistência seguida pelo Bahia, né, contra o Corinthians, agora também
contra o Internacional, porque o Jean Lucas aproveitou o passe dele para trás e mandou para o fundo da rede. Jean Lucas que também fazendo o segundo gol dele na Libertadores, né? Então uma dupla aí que vem mostrando bom futebol aí nas últimas semanas, que vem jogando muito nessa temporada também de modo geral. Um gol que recompensava o Bahia por tudo que o time vinha fazendo até ali e parecia o destino mais justo para o resultado final, né? Porque o Bahia foi superior, como eu falei, ao Internacional em grande parte da partida e depois do gol a gente viu a partida um pouco mais equilibrada, né? O Bahia começou a tentar dar um pouco daquela administrada no resultado, nos minutos finais, porque, mais uma vez, o ritmo físico da equipe sente um pouco, né, porque foi muita intensidade, foi muita aplicação, e o Inter teve uma chance, mas foi o que bastou. O Aguirre bateu ali muito sem ângulo, né, da quina da grande área, mais distante até, e o Ronaldo falhou, não falhou? Perguntei a alguns amigos da imprensa sobre isso. Na minha opinião, foi uma falha, não uma falha gritante, mas foi uma falha, porque ele deixou que a bola decidisse seu destino. Acho que ele não deu um destino à bola, não foi ele que mandou a bola conscientemente para algum local mais seguro, ele deixou a bola tomar seu destino, não era a finalização mais fácil de se defender, foi um chute feliz do Aguirre, mas mesmo assim acho que ele poderia ter dado um destino melhor para essa bola que foi parar nos pés do Ener Valencia, com o faro artilheiro dele ali, conseguiu chegar antes da marcação, que é difícil ter esse tempo de reação, o zagueiro, é complicado, então não culpo a zaga por esse lance, mas acho que o Ronaldo poderia ter dado um destino melhor para essa bola e o Ener Valencia, por sua vez, deu o melhor destino possível, né, na perspectiva dele, marcou o gol de empate, um resultado importantíssimo para o Inter, que arranca um ponto fora de casa do Bahia, que deve ser um adversário direto em busca dessa classificação aí no primeiro lugar desse grupo F da Libertadores. Aproveitando já o gancho do Ronaldo, né, que falhou ou não nesse gol do Internacional, eu já trago um questionamento que eu trouxe no jogo contra o Corinthians. Não entendo a titularidade dele nesse momento no gol do Bahia. Marcos Felipe fez um grande jogo na final do Campeonato Baiano, no Barradão. Marcos Felipe até agora nessa temporada tem sido um goleiro seguro. É claro que compreendo perfeitamente a reivindicação do torcedor por um goleiro de classe A, por um goleiro que seja um dos melhores do Brasil, um goleiro que passe mais segurança. Entendo perfeitamente e concordo com essa reivindicação, mas acho que até aqui o Marcos Felipe vinha mostrando futebol suficiente para se manter como goleiro titular. E eu, particularmente, acredito que a posição de goleiro é muito de confiança, de segurança, e eu tenho um pé atrás com mudanças bruscas no gol. E acho que essa entrada do Ronaldo foi um pouco brusca. No jogo contra o Ceará entendi perfeitamente uma rotação de elenco, um time que estava se preparando para uma estreia de Brasileirão. Na estreia do Brasileirão já comentei com vocês que achei precipitado colocar ele num jogo desse peso. Era um confronto direto, a gente já pode imaginar que Bahia e Corinthians estarão brigando por uma vaga na Libertadores no fim do Brasileirão, apesar do Corinthians vir oscilando aí depois do título do Campeonato Paulista. Então acho que era um jogo de grande peso. E não é que eu acredite que o Ronaldo não está à altura desses desafios. O meu ponto é que é muito cedo colocar o Ronaldo em jogos tão pesados assim, porque é um goleiro que está chegando agora em um contexto completamente diferente. O Ronaldo está acostumado na carreira dele a estar em equipes que normalmente brigam no meio da tabela ou contra o rebaixamento. Agora ele chega num contexto de um time que está na Libertadores da América, brigando para ser protagonista de partidas, com uma torcida extremamente presente, né, fazendo muito peso no estádio, com grande expectativa por bons resultados. Então eu acho que existe uma pressão dele consigo próprio, né, de performar bem, de agarrar essa oportunidade, de perceber que acabei de chegar, já tomei a titularidade, tenho que mostrar serviço logo, e eu acredito que esse combo de fatores cria uma pressão desnecessária no Ronaldo nesse momento. Acho que a continuidade do Marcos Felipe no gol, nessa situação, nesse contexto da temporada, seria benéfica até para o próprio Ronaldo, né, porque eu acredito que o Ronaldo tem potencial para daqui a alguns poucos meses, ou quem sabe até semanas, tomar essa titularidade do Marcos Felipe naturalmente. Mas eu esperava que essas oportunidades viessem para ele em jogos um pouco mais tranquilos, em jogos com menos expectativa. E a gente está falando de um Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova numa estreia de Brasileirão e de uma estreia de Libertadores contra o Internacional na Arena Fonte Nova. São dois jogos dos mais pesados da temporada. Não acho que foi a decisão mais sábia e, na minha opinião, Ronaldo chega dessa sequência de 3 jogos com 3 falhas. Falhou no gol contra o Ceará,
falhou no lance com o Vitinho, né, a saída errada, depois ele defende, mas não deixa de ser uma falha na saída de bola. E no terceiro gol, na minha opinião, não foi um erro gritante, como eu falei, mas foi uma falha, terceira falha em 3 jogos. Então, acredito que até em termos de bola jogada, o Marcos Felipe está numa fase melhor. E se você traz um goleiro para ser o cara, para ser o nome da posição, o seu novo titular, colocar ele de cara numa fogueira pode ir contra o seu próprio planejamento. Acho que não foi a decisão mais prudente, né, de colocá-lo agora, mas também acho difícil tirar ele do gol nesse momento, depois de um jogo em que ele acaba cometendo 2 erros, né, que podem ser mal vistos pelo torcedor. Então agora vai ter que dobrar a aposta e seguir com ele aí para as próximas rodadas, acreditando que esse momento de oscilação vai passar, e eu acredito que vá. Só acho que foi arriscado demais. Mas já falamos muito do Ronaldo aqui, queria falar de alguns destaques positivos desse jogo, e eu tenho que falar de Everton Ribeiro. Que jogo Everton Ribeiro fez? Muito se falou do Alan Patrick, que fez de fato um jogaço, tem uma belíssima jogada dele na partida, mas o Everton também fez um grande jogo, um jogador extremamente seguro com a posse da bola, ia para cima da marcação, conseguia cercar a bola, né, proteger a bola sempre que vinha a marcação, se livrava de 1, de 2, sempre dava o passe certo na hora certa. Everton Ribeiro muito lúcido, impressionante como é um jogador inteligente. Nessa partida eu acho que ele estava ali num primor ali, excelente partida do Everton Ribeiro de fato, muito importante ali como maestro desse meio campo. E como eu pontuei, o meio campo e o ataque do Bahia foram praticamente impecáveis, né? Se a gente desconsiderar essa questão de um pouquinho mais de criatividade, de um passe um pouco mais agudo, de uma finalização mais efetiva, que são fundamentais, mas em termos de controle, em termos de aplicação, em termos de entender o momento do jogo, a hora de passar a bola, a hora de reter, a hora de correr, a hora de cadenciar o jogo, o meio-campo do Bahia esteve correto em quase todas as decisões tomadas, e mesmo assim Cauli teve uma noite apagada. Ele que foi titular no lugar do Ademir, né? Tá no imbróglio aí de conversa sobre o Botafogo. O Rogério Ceni já falou que não tem proposta oficial, que o Botafogo está tentando tumultuar o ambiente, uma colocação forte aí do treinador, e acredito mesmo que não tenha sido feito nada de oficial, não tenha sido proposto nada de oficial, mas o Cauli mais uma vez apagado, no meio campo que se destacou muito, no ataque que também teve ótimos momentos. Acho que o Cauli pouco apareceu, até nos melhores momentos da partida, você mal vê o camisa 8 do Bahia, e é triste perceber isso, né? É triste perceber. Vale destacar também o Eric Pulga, tô aqui sempre na minha colinha, o Eric Pulga, que como é raçudo esse jogador, como não desiste de lance, como busca jogo, como inflama o torcedor também. Primeiro tempo ele teve a oportunidade dele numa ótima esticada, um jogador veloz, um jogador com valências físicas também muito importantes, né? No segundo tempo ele volta sendo o jogador mais agudo, o jogador que mais busca o gol na segunda etapa do Bahia, né? Em que o jogo está um pouco mais equilibrado. Ele foi esse jogador para tentar o diferente, e é dele que surge a jogada do gol tricolor. Então o Eric Pulga também numa grande noite, e acho que o único ponto de atenção do Bahia tem que ser a reta final das partidas, porque a gente já tem percebido nos últimos 4 jogos o Bahia tomando gol no finalzinho. Tomou gol no finalzinho contra o Vitória, o gol do Claudinho, tomou 2 gols no final contra o Ceará, né, e que quase colocaram o Bahia numa situação complicada. O gol do Claudinho também reacendeu Vitória na final. Contra o Corinthians toma um gol já nos acréscimos, e hoje tomando um gol também aos 40 do segundo tempo. Então acho que o Bahia tem que ficar um pouco mais atento a esse quesito, porque acontecer 1 ou 2 vezes pode ser ocasional, mas quando vem a 4ª consecutiva, eu acho que é algo para ligar um pouco um alerta. Talvez essa queda física do Bahia esteja custando um pouco caro nesse momento, né? Então talvez seja algo para prestar atenção. Questionei o Caio Alexandre sobre isso, né, depois da partida. Vocês podem até acompanhar no Jogo Aberto hoje a partir do meio-dia, esse trecho vai estar lá, e ele falou que não, são circunstâncias de jogo, que não existe queda física, não existe queda de atenção, mas eu continuo achando que algo deve ser observado com um pouco mais de cautela, porque para acontecer em 4 jogos seguidos é importante, né, prestar atenção para tentar identificar de onde está acontecendo e se repetindo esse tipo de circunstância. Mas ainda assim, colocando todas as ressalvas necessárias dos gols tomados no fim, da falta de criatividade para jogadas mais agudas, da falta de efetividade também no ataque, tudo isso é verdade, colocando tudo isso na balança, eu digo com tranquilidade, se o Bahia jogar como jogou contra o Internacional durante toda a Libertadores, o Bahia briga de igual para igual com qualquer equipe. O Bahia fez uma excelente exibição
Acho que é difícil repetir esse nível de atuação durante toda a Libertadores, porque não é sempre que você está na noite ideal, na sua melhor noite ou perto disso, mas o Bahia mostrou para o torcedor e mostrou para toda a América do Sul que pode competir de igual para igual com qualquer um, com um nível de dedicação total, com a concentração, com o foco, se aplicando ao máximo dentro de campo. O Bahia é extremamente competitivo e acho que mesmo com o empate, que olhando friamente é melhor para o Internacional, o torcedor do Bahia tem que sair dessa partida muito orgulhoso do que o time fez dentro de campo, porque é uma demonstração de força, é um desempenho muito convincente de um time que está retornando a uma competição depois de 36 anos e que está num grupo difícil, então vai ter que se provar contra o Nacional do Uruguai, contra o Atlético Nacional da Colômbia também, e ainda tem o jogo no Beira-Rio contra o Internacional, mas depois desse jogo estou muito confiante de que o Bahia vai conseguir a classificação para as oitavas. Resta repetir o que fez nesta quinta-feira ou algo próximo disso contra as equipes estrangeiras do grupo, que essa vaga deve vir sem muitos sustos. Mas é isso, meus amigos, agradeço aqui vocês que acompanharam até aqui. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, comenta aí, Ronaldo falhou ou não falhou, o que você acha? É titular, Marcos Felipe deve voltar? Comenta aí, vamos trazer esse debate. Se inscreve no canal, compartilha com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro e até a próxima. Tchau, tchau.